tá? Apenas, olha, para quem gosta de falar de maneira mais, vamos dizer, corporal, e nós temos matrizes culturais no Brasil que dão essa corporalidade na comunicação. Todo mundo pensa nos italianos, é verdade, mas antes os próprios indígenas se comunicam muito por gestualidade, os africanos também, os espanhóis bastante, os italianos muito, mas é o último fluxo de todos esses povos que eu falei. Todos esses povos falam com gestualidade, então é uma marca brasileira falar com gestualidade. Mas reparem, os militares, no código de conduta dos militares e do corpo diplomático, sempre quando você vê um embaixador tirando fotografia, ele está com as mãos assim, para trás. Por quê? Para não ficar, para não derrubar as coisas ou as pessoas que estão ao lado. Então essa é a coisa de não constranger, de não invadir o espaço alheio e de respeitar. Tudo que é etiqueta, então, está associado nesses três princípios. A regra básica, então, é essa. Se isso for compreendido por vocês, eu vou me dar como satisfeito. Quer dizer, a etiqueta tem muito menos a ver com engessamento de comportamento e muito mais a ver com respeito, com olhar o outro, prestar atenção no próximo. E isso, claro, nos engata com a questão do atendimento. Então, vamos lá. Qual é essa ponte? É como a etiqueta é percebida hoje. Não mais como alguma coisa de sociedade de corte, como pequena ética, sim, sem dúvida, mas principalmente, e aí a gente não tem mais 1 milhão de histórias para contar para vocês sobre isso, mas principalmente vista como hoje, como ferramenta estratégica de relacionamento. A definição contemporânea de etiqueta, ela é um soft skill, vamos dizer assim, ela é um elemento fundamental na empregabilidade contemporânea. Ela é determinante na empregabilidade contemporânea. Ela é uma ferramenta estratégica de relacionamento. O Brasil tem um problema com formação de mão de obra. Eu vou tocar um assunto no vespeiro, pedindo licença a todos e a todas, porque é um assunto meio... Mas é importante falar isso, sobretudo nesse espaço que me acolhe ou me recebe neste momento. Nós temos um problema com formação de mão de obra. Esse problema está em todo canto, não é só no pedreiro, é também no engenheiro. Não é só no marceneiro, ele é também no pós-graduado e no doutor. É um problema generalizado de formação de mão de obra, um pouco da baixa competitividade brasileira. Embora a gente trabalhe muito em termos de horas de trabalho, de número de horas de trabalho, a gente tem uma produtividade muito baixa em qualquer ramo, tanto no ramo industrial quanto no setor comercial e mais ainda de serviços. O que faz essa baixa competitividade? Uma série de coisas, mas entre eles um nível de eficiência pequeno. Por quê? Porque a gente tem problemas, por incrível que pareça, em se relacionar do ponto de vista profissional. Mas o Brasil é um país muito de relacionamento, é verdade, no sentido informal. A gente faz festa como nenhum outro povo do mundo. Mas a gente tem um problema de fazer essa transição do campo informal para o campo formal. Aí ela ainda é um gap, é uma dificuldade que a gente tem. Então, nós temos um problema de formação de mão de obra. Esse problema de formação de obra invade a questão da prestação de serviço. E, sem dúvida, um dos aspectos mais complicados das dificuldades com prestação de serviço é a dificuldade com atendimento. O atendimento brasileiro ele é um problema, na maior parte das vezes. O que a etiqueta nos dá? Uma certa possibilidade de treinar essa mão de obra para entender que o atendimento tem suas regras de conduta que precisam ser observadas também, na verdade. Patrícia e eu, a gente brinca sempre, ela gostou disso, eu falei outro dia, a gente comentando, enfim, uma coisa muito bacana. O cliente... Eu não sei se o cliente aumentou a exigência dele. O cliente hoje é muito exigente. Muitas vezes eu entendo o cliente como um chato e um grosseiro, muitas vezes. Exigência é outra coisa. Exigência não é ponto de partida, é ponto de chegada. Exigência é qualificação de quem sabe buscar aquilo que está querendo, na verdade. É clareza na busca de um produto ou de um serviço. Então ele não é ponto de partida, eu sou exigente. Quem é exigente não fala. Você demonstra de outras formas. Na expertise que você tem de poder olhar um serviço ou de olhar um produto. Então sempre o cliente exigente é um cliente muito educado. Educado mesmo com E maiúsculo, é um cara que tem educação para entender o que se passa ao lado dele, inclusive da qualidade do produto ou do serviço ou da ausência dele. Eu conto um exemplo de um grande amigo, dono de um restaurante importante aqui em São Paulo, que eu perguntei uma vez para ele, falei, Leonardo, qual foi a situação mais constrangedora que você passou de um cliente? Eu falei, já passei por várias. Mas aqui de fato a mais constrangedora, que eu fiquei sem graça, não sabia o que responder, quebraram as minhas pernas. Eu estava num dia de almoço concorrido, faltaram 3 funcionários, então todo o almoço atrasou. O almoço de um restaurante grande, vocês sabem, é uma linha de produção. Faltam 3 funcionários, essa engrenagem começa a ficar complicada. Ninguém tem nada a ver com isso, quem está ali sentado, você não sabe disso, você não foi informado.
O restaurante tem que dar um jeito, ele não conseguiu dar um jeito e alguns pratos atrasaram. Entre eles um sujeito sozinho, bonitão, bem apessoado, um bom paletó, sentou para comer, esperou 20, 30, fez o pedido, esperou 20, 30, 40 minutos, o prato não veio. Ele tinha um compromisso importante na sequência, se levantou, se dirigiu ao gerente e falou: eu gostaria de falar com o gerente. O gerente falou, voz baixa: o gerente é esse. Falou: o dono do estabelecimento está aqui? Sim, está ali no caixa, eu posso falar com ele? Assim? Vai lá. Não, eu posso falar com ele? Pois não. Foi lá falar, falou: o senhor é o dono do estabelecimento? Sou. Assim. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho uma reunião importante agora, eu esperei 40 minutos para o meu prato, eu vou embora com fome. Eu gostaria que o senhor soubesse disso. E foi embora. Isso sim. Aí eu pergunto pro meu amigo, falou: Leonardo, Jair foi o maior, assim, não tinha, a vontade que eu tinha de cavar um buraco, me jogar, não tinha o que responder para o sujeito, a não ser pedir desculpas eternamente. Que é resolver uma situação com a maior elegância possível, ficar: eu sou cliente, eu pago essa porcaria, o salário de todo mundo aqui, enfim, esse tipo de coisa que não é exigência. Isso é grosseria. É outra, o sujeito gritou, perdeu a razão. Então, nas práticas de bom atendimento hoje, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Um pouco antes de chegar, fizeram uma entrevista comigo na sala de imprensa, rapidinho, e o moço me perguntou, falou: mas para que o bom atendimento? Aí me veio um insight ali na hora, eu falei: olha, a única coisa que desarma um espírito agressivo é a boa educação, não outra coisa. E etiqueta tem essa questão. O bom atendimento tem isso. A educação, como a gente chama em sociologia, ela é um valor absoluto. O que é isso? Ela vale em si mesmo. Ela não depende da relação com o outro. Ela é um valor que em si mesmo ela é absoluto. Vocês me entendem quando eu falo isso? Eu sou educado independente da resposta ou do estímulo que eu vou ter do outro lado. Que é muito comum a gente entrar numa armadilha: mas ele gritou primeiro, então estou respondendo. Não. A educação é um valor absoluto. O que quer dizer um valor absoluto? Ela vale em si, independente do conteúdo relacional que ela tem. Então, é importante entender que, sobretudo no momento como a gente vive no Brasil e no mundo inteiro, momento de ânimos muito acirrados, de polarização para todo canto, a pessoa manifesta uma opinião sobre um troço, tem uma chuva de gente dizendo o contrário, e não é dizendo o contrário com elegância, é dizendo o contrário com raiva. As relações muito ásperas hoje em dia, pontiagudas, parece que todo mundo tem uma arma na mão, e a etiqueta nos dá a possibilidade de ter uma flor na mão, na verdade, um grande arranjo, um buquê, ou palavra bonita, né? Buquê é coisa aberta, na verdade. É isso que significa o buquê na sua origem, né? A possibilidade de desarmar um espírito agressivo está exatamente na etiqueta, na educação, no bom atendimento e na elegância. A palavra elegância, gente, meninas, meninos, rapazes, etc., a palavra elegância, ela é a mesma raiz de inteligência. Elegância, na origem, significa elegiare. Elegiare é escolher. Elegância é capacidade de escolha. Não é só uma vestimenta, ela é uma qualidade do caráter, na verdade, e da personalidade. Machado de Assis que dizia: existe gente enfeitada e gente elegante. Ele dizia isso. Minha mãe faria gente emperequetada e gente de verdade. Minha mãe usaria esse paralelo. Elegância vem da palavra elegiare, que é a mesma raiz de inteligência, intelegiare, que significa poder escolher. Poder escolher entre o quê? Entre vários comportamentos, eu vou escolher o mais adequado para essa situação. Então temos uma segunda e terceira definição de elegância para o bom atendimento. Elegância, de etiqueta, perdão. Etiqueta é ler o ambiente que eu estou e me adequar de maneira mais coerente com o ambiente que eu faço parte. Em termos práticos, é um churrasco de comemoração de fim de ano de uma empresa, de manhã, um grande churrasco no sítio de alguém com piscina, com bisteca, com essa coisa toda, eu não vou de fraque. Claro, não tem o maior sentido, vou aparecer eu e todo mundo como assim, não cabe. Aí essa coisa meio pernóstica, os franceses chamariam isso de parvoíce, que é uma palavra de difícil tradução, que é o metido à besta, como diria minha mãe. Fulano é metido à besta, meu filho, quer dizer, o parvoíce, como ela diria, né, que os franceses diriam. Em compensação, é um jantar num ambiente mais refinado, é a comemoração de alguma coisa, ou a celebração de um grande fechamento de negócio, num ambiente que tem mais requinte. Eu estou lendo que o ambiente é mais formal, então preciso me adequar com mais formalidade. Duas coisas a gente tira dessa regra. É sempre mais preferível começar formal e você ir desformalizando a coisa, porque isso é possível, do que o contrário, que não tem volta. Eu não consigo criar uma relação informal com alguém e depois tentar formalizá-la. Mas o contrário, sim. Eu posso começar formal, né? Prezada Celi,
Prezada dona Celi, olha, gostaria de dizer, agradeço muito o e-mail que você me mandou, acho notável o seu interesse por esses temas, se puder ajudá-la será um prazer. Atenciosamente, Jair Marcati. No segundo e-mail você fala, não precisa me chamar de dona, nem de prezada. Você dá o sinal, o interlocutor me sinaliza para onde que ele quer ir, aí eu me sinto à vontade para poder, oi Celi, tudo bem? E por aí vai. Se eu começo, Celizona, você tá... aí não tem volta essa história. Né? Melhor o cara desaparecer, né? Porque não vai ter volta. Então, sempre formal, para depois você ir desformalizando. Eu posso até chegar de paletó numa festa de churrasco, eu posso tirar o paletó, arregaçar as mangas da camisa e me divertir, como todo mundo. Mas o contrário eu não consigo. Se eu vou a uma missa de biquíni, ou de maiô, de sunga, ou de short, não vai ter o que fazer, porque não vai ter um paletó para vestir, então é melhor eu cair fora desse lugar. Então isso é importante, o respeito está ligado a isso. Ler o ambiente e me adequar ao que o ambiente me pede. Na questão do atendimento isso é importante, porque não é o impulso da gente que deve governar nossas atitudes. A etiqueta, a civilização, o filtro civilizatório está em frear os impulsos e recriar os impulsos na forma de um código cultural. É por isso que a gente criou os pratos, é por isso que a gente criou os talheres, é por isso que a gente criou as toalhas de mesa, é por isso que a gente criou o jogo de mesa, os tipos de serviço, a americana, a francesa, a inglesa e a russa, na verdade. É por isso que a gente criou essas coisas, porque o primeiro impulso que vem numa pessoa quando tem fome é mergulhar a cara no prato e comer. Alexandre, tudo bem? Prazer em vê-lo. Né? Enfim, me perdi. Não, me lembrei. O primeiro impulso é comer. Mas por que a gente não vai de cabeça no prato? Por que escola e criou-se um negócio chamado talher, um negócio chamado prato espera, todos à mesa, quem é o primeiro a ser? Por uma questão civilizatória. Então, a boa educação, a etiqueta, o bom atendimento significa isso. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o ambiente me pede para ser. Isso significa, as meninas gostaram disso lá no Pão na Mesa, harmonia. Quando a gente fala em harmonização no mundo da comida, é um conceito mais amplo, não é só o vinho com aquele tipo de prato. Harmonizar é a relação que se estabelece com as pessoas, do qual o vinho é um efeito. Harmonia significa não brigar. Mesa é lugar sagrado, não é lugar de briga. Todas as religiões têm um alimento, todas elas. É o que a gente chama em sociologia uma constante universal. Né? Independente do lugar onde você está, é desse jeito que acontece. Todas elas têm na questão do alimento e da refeição um dado sagrado, simbólico, fundamental. Então não é lugar de briga, nem de disputa, nem de gritaria. É lugar de harmonia, é lugar de celebração da vida, de celebração dos encontros, de celebração dos sentidos. É lugar de ser agradável, é lugar da gente estar bem, na verdade. Por isso que se comemora Dia das Mães em restaurante, Dia dos Namorados em restaurante, Dia dos Pais em restaurante. Por isso que se pede noivado em casamento em geral num restaurante. Por isso que aniversários em geral são feitos em bares ou restaurantes. Por isso que a gente comemora com um churrasco. Por isso que a gente oferece um jantar. Por isso que a gente fecha um grande negócio num almoço de negócio, num jantar de negócios e por aí vai. Essas coisas são importantes. Então, o bom atendimento não é só o que eu quero. É o filtro, é a capacidade de entender o que está à minha volta e de me harmonizar, de me colocar coerente e absolutamente, vamos dizer, dentro dessa situação que o ambiente está me pedindo. Faz sentido isso para vocês? O que é preciso para isso? Postura, respeito, saber ouvir e principalmente, Alexandre, um repertório cultural, um nível de conhecimento geral que ajude a pessoa a ter trânsito entre os vários tipos de público e de cliente. Assunto que não é o assunto direto, é o grande quebra-gelo que existe numa relação comercial. Mais que isso, o bom assunto é o que nos permite seduzir um cliente. No melhor sentido da palavra, em grego e em latim, seductiare significa ir pelas bordas. Educare significa ir em frente. E seductiare significa ir pelas bordas. Dito de outra maneira, seduzir significa envolver, trazer para perto, criar confiança e, se possível, construir empatia, uma das palavras mágicas do século XXI. Para além da simpatia, sim em grego é junção, sim polô, sim nodô, sim nagoga, sim é junção, patos é emoção, simpatos, simpatia, junção de emoções. Empatia vem do empatos, que é me colocar no lugar do outro. Um outro critério,
né? A fronteira hoje do mundo dos serviços não pede só a simpatia, ela pede sobretudo empatia nas relações humanas. A capacidade de trazer para perto com um assunto, com conversa, com temas, né? Eu me lembro, para baixar meus trens de pouso, tá indo bem, gente? Vocês estão gostando? Que bom, obrigado. Que bom, o importante é que isso seja útil de alguma maneira, né? E tudo